ao Agenda Cast 10º episódio. Uma satisfação chegarmos aí no episódio número 10 e falando sobre Progestão RPPS, uma certificação profissional de extrema importância para o RPPS, para adotar boas práticas de gestão e outros requisitos que o manual pede para essa certificação. No episódio anterior, falamos da dimensão governança corporativa, ações de 1 a 8. Esse episódio, continuamos na dimensão de governança corporativa, mas tratando da ação 9 em diante. Estamos aqui com a nossa convidada que já vem de uma série de participações, Edinalva Monteiro, nossa gestora de gestão de qualidade, responsável pela atuação nos clientes na certificação Progestão. Edinalva, bem-vinda mais uma vez ao Agenda Cast. Agradeço a sua disponibilidade, disposição de compartilhar o seu conhecimento e estar conosco nesses episódios todos. Teremos ainda mais um episódio com ela, gente. Então, veja o quanto o Progestão requer de detalhamento para passarmos ao nosso público a essência do Progestão. Edinalva, bem-vinda. Fique à vontade para as considerações iniciais. Agradeço novamente pelo convite, doutora Hélida. Então, retomamos, a nossa saga dentro do Progestão, destrinchando. Mas é uma saga muito boa, porque é um tema que é bom de se falar, que ele trata do RPPS praticamente assim na sua magnitude. De uma maneira bem abrangente e aprofundada. A gente dividiu, e todo esse conteúdo em vários episódios para trazer com bastante aprofundamento, detalhamento para o nosso público. Então, para mim é uma satisfação sempre estar aqui e contribuir com esse projeto. A dimensão de governança corporativa, considerando as ações 9 em diante, podemos observar que ela trata mais sobre a estrutura do RPPS, essa preocupação de ter o RPPS bem estruturado. E na ação número 9, para as tomadas de decisões, define o limite de alçada, exatamente para ter tomada de decisão eficaz, de forma efetiva. Fala para nós, Edinalva, o que estabelece nessa ação para que atenda essa exigência aí do Progestão. Então, para quem está acompanhando os nossos episódios, com o manual Progestão a Tiracolo, nós estamos aqui na dimensão 329, que é a dimensão dentro da governança corporativa, 3.2, a ação 329, definição de limites de alçadas. O que o manual Progestão pede, o que ele requer para atender essa ação? Que o RPPS possua uma definição baseada num normativo legal, num dispositivo, numa lei, num decreto local do ente federativo, que discipline, e determine as funções, os limites para a atuação dos membros, principalmente focando na área de investimentos. Então, é preciso prever nessa legislação, nesse decreto local, o limite para a atuação dos recursos, dos investimentos. Então, como isso? De que forma? Como o diretor de investimentos, por exemplo, ele possui poder para atuar, para movimentar os recursos, os investimentos, as alocações daquele instituto, daquele RPPS, ele sozinho ele não pode movimentar. Então, precisa prever de acordo com os requisitos mínimos, com os níveis pretendidos, no mínimo 2 responsáveis para a movimentação dos recursos financeiros. E ainda falando sobre a definição de limites de alçadas, o manual pede que para os níveis 3 e 4 sejam definidos também, delimitados por essa legislação local, quanto à atuação, quanto à gestão dos ativos e dos passivos e as atividades administrativas. Quem irá ficar responsável por cada tipo de atividade e o que compete a cada um desses atores dentro desse enredo, dentro dessa atuação no RPPS. Edinalva, exemplifica para nós um pouquinho sobre essa definição de limite de alçada.
Certo. Para a gestão dos investimentos, como já foi exemplificado, né? A gestão dos investimentos, o indivíduo não pode ter o poder absoluto para movimentar os recursos do RPPS. O famoso double check, para ter mais pessoas com poderes para definir sobre a alocação dos recursos. Exatamente. Então, um único indivíduo, ele não pode movimentar os recursos sem o aval daquela outra pessoa que foi atribuída, né? A responsabilidade que foi atribuída através da legislação local. Com isso, nós trazemos mais segurança, né? Segurança com relação aos ativos, aos investimentos. Então, o recurso que foi recolhido por parte dos servidores, por parte do ente federativo, ele fica seguro contendo essa estrutura, né? Então são dispositivos que são criados para oferecer segurança. Ninguém vai mexer nesse dinheiro ou ninguém vai mexer nesses recursos sem que haja a verificação ou a aprovação de mais indivíduos envolvidos nessa movimentação. Pensando na estrutura operacional do RPPS, a ação 10, que como a Edinalva bem colocou é 3.2.10, ela traz a segregação das atividades. Explica para nós como funciona. Sobre a segregação das atividades, é parecido, né? O conceito, né? O princípio é parecido com relação à delimitação, à definição dos limites de alçadas. Por quê? Porque o objetivo dessa ação é não atribuir poder absoluto a um único indivíduo por um determinado processo. Por exemplo, os indivíduos ou os setores que estão envolvidos no processo de concessão de benefícios, eles precisam ser diferentes daqueles processos ou daqueles setores que irão realizar a implantação do benefício e a gestão da folha de pagamento. E diferencia, inclusive, formação, as capacitações são voltadas para as questões relativas à concessão, assim como equipe de folha, equipe de investimento, equipe administrativa. Então, há essa distribuição e essa segregação nesse sentido também. Exatamente. Então, com isso, a gente tem, por exemplo, uma estrutura bem consolidada, formada, pensando também já na capacitação desses servidores, mas como que o RPPS pode evidenciar, né, essa segregação das atividades? Através do mapeamento e a manualização dos seus processos. Então, a gente tratou lá no episódio que tratou de controles internos, né, sobre manualização, mapeamento dos processos, quando eu trago um manual, um mapa do processo para concessão de benefícios e eu digo que essa atividade é realizada por determinado setor, mas na hora de elaborar, de trazer as informações sobre a gestão da folha de pagamentos, eu trago as informações que esse processo é realizado por indivíduos, por setores diferentes. Então, com isso eu consigo evidenciar que eu atendo a esta ação. O episódio 7, que contempla controles internos, está lá explícito, mapeamento e manualização. Você que está assistindo esse episódio pode voltar e assistir lá para saber mais detalhes. Os órgãos públicos em geral, inclusive o RPPS, recebem reclamações, denúncias, sugestões e é necessário um canal de ouvidoria para isso. Como o manual traz esse canal de ouvidoria, quais são os requisitos para ter bem estruturado uma ouvidoria eficaz para atender essa ação? Certo. O Manual Progestão, então, ele define, né, os critérios que ele quer que essa ouvidoria possua. Então, ele diz que o RPPS deve possuir um canal de comunicação com a sociedade, com seu contribuinte. Então, a ouvidoria, ela nada mais é do que esse canal de comunicação por meio do qual o servidor, o segurado, o contribuinte, a sociedade poderá entrar em contato com a gestão do RPPS e trazer sua dúvida, sua sugestão, seu elogio, sua crítica, a sua denúncia. E as ouvidorias recebidas, elas precisam ter, né, uma definição, né, de atividades a serem desempenhadas, como uma manualização também. Porém, para definir os processos realizados por uma ouvidoria, o manual ele estabelece ainda alguns critérios para o tratamento dessas ouvidorias internamente, como, por exemplo, a emissão de relatórios periódicos, aí a depender, né, do nível pretendido para a certificação. Esses relatórios a serem emitidos pela ouvidoria, eles deverão trazer os dados, né, os dados consolidados daquele período que ele trouxe essas informações,
sobre número de denúncias, os tipos das denúncias, número de elogios, solicitações de informações, enfim, todos os tipos de informações que foram requisitados ou todas as formas de comunicação que foram realizadas por aquele e-mail. E dentre essa consolidação de informações, eu preciso informar percentual de resposta, eu recebi X reclamações, denúncias e etc. Quantas delas eu instaurei um processo ou eu emiti a resposta, foram apuradas e foram concluídas? É necessário que haja também essa informação? Não há essa previsão no manual, porém é uma boa prática que nós recomendamos, já que é um canal de comunicação com a sociedade, com o público externo. Também esse público externo merece, né, uma devolutiva sobre aquela sua demanda que foi trazida ali por meio da ouvidoria. Então, quantas ouvidorias foram recebidas, quantas ouvidorias foram tratadas, investigadas, apuradas, também, né, o conteúdo desse relatório de ouvidoria estará compreendido dentro do relatório de governança também. Então, é importante como prestação de contas para a sociedade. Então, é um trabalho que foi desenvolvido pelo RPPS durante aquele exercício e que a ouvidoria está atuando no sentido de sanar as dúvidas ou de sanar os problemas que foram ali levantados. E as pessoas que estão ali na ouvidoria, que recebem essas informações do público, precisa ter alguma formação específica, alguma orientação, algum treinamento? O que a norma pede? Alguns treinamentos, eles podem ser realizados, né, através das plataformas do governo. Porém, o Manual Progestão, ele só requer especificamente treinamento, formação para o servidor que foi empossado, né, no cargo de ouvidor para certificação no nível 4. Porém, também é uma recomendação que nós fazemos que, ao atribuir determinada responsabilidade ao servidor, que você também possa dar a ele o instrumento para que ele realize bem aquele seu papel. Então, nós recomendamos que o servidor que recebeu essa incumbência realize um treinamento, uma capacitação mínima para atuar enquanto ouvidor. Eu faço um gancho aqui para conectar a ouvidoria com a nossa solução tecnológica. Nós temos o portal de segurado e aplicativo Meu RPPS, que os servidores ativos, aposentados e pensionistas com acesso podem manifestar suas dúvidas, denúncias, sugestões, elogios e outros que o RPPS assim definir. E essa manifestação nesse canal chega para as pessoas que estão ali definidas para aquela atividade para fazer essa gestão que a Edinalva explanou aqui brilhantemente acerca do trabalho a ser feito de gestão dessas informações vindas do público. Exatamente. E a ferramenta disponibilizada, ela já é, né, nesse padrão definido pelo Manual Progestão. Então, o Manual Progestão diz que o RPPS deve possuir um canal de comunicação com o público externo no modelo Fale Conosco. E aí nós temos essa ferramenta que disponibiliza um botão para acesso no modelo Fale Conosco e onde você vai trazer ali qual que é a sua demanda, né? É uma crítica, é uma sugestão, é um elogio direcionado a quem, e vai trazer também o conteúdo, relatar qual é a sua dor, o que você quer discorrer ali dentro. Evoluindo para a próxima ação, nós temos a exigência quanto à direção do RPPS, a diretoria executiva, a gestão do RPPS. Quais são essas exigências, Edinalva? Então, a composição para a diretoria executiva, assim como dos demais órgãos colegiados do RPPS, ela deve ser disciplinada por uma legislação local, certo? E essa legislação local deve ser disponibilizada também no site ou no portal Transparência do RPPS para que a população tenha conhecimento de quem são os membros, né, quem compõe essa diretoria executiva, a quem ele deve recorrer caso seja necessário. A diretoria executiva, como o próprio nome diz, ela difere do conselho deliberativo. Enquanto o conselho delibera, né, decide sobre as ações, sobre o que deve ser realizado pelo RPPS, a diretoria, ela executa, ela cuida das atividades para que elas sejam cumpridas dentro daquilo que foi determinado. Como exigências para se compor uma diretoria executiva, nós temos aqui dos níveis 1 a 4. Para nível 1,
a coleta, né, a solicitação das certidões dos membros que foram empossados, certidões negativas de antecedentes criminais, antecedentes pessoais, emitidos pela Justiça Estadual, pela Justiça Federal, e também aquela declaração de que não incide nenhum tipo de processo que foi transitado e julgado e que este servidor esteja porventura respondendo. Então, essa é a documentação necessária requerida para a certificação no nível 1. Para o nível 2, já é acrescido, né, além dessas exigências iniciais, que o indivíduo, que o servidor comprove possuir experiência mínima de 2 anos de atuação naquele cargo em que ele irá assumir, né, um cargo semelhante, um cargo com atribuições similares, que significa que ele já possui conhecimento da causa em que ele irá atuar. Para o nível 3 é acrescida então mais uma exigência, que pelo menos um desses membros seja segurado do RPPS. Para o nível 4 é exigido, né, acrescido mais uma exigência de que os indivíduos deverão possuir nível superior ou especialização em área compatível com a atribuição que ele foi exercida. Então, além da experiência que é exigida, é exigido também a qualificação técnica, né, o conhecimento formal. Nessa mesma linha, há ainda no manual exigências sobre os conselhos, o fiscal e o deliberativo. O que o manual pede em relação aos conselhos, Edinalva? O manual Progestão, ele requer porque ele traz essas palavras. O RPPS deverá manter obrigatoriamente o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo, com atividades que não interfiram uma na outra. Então, o Conselho Deliberativo irá deliberar e o Conselho Fiscal irá fiscalizar as atividades que foram realizadas e desempenhadas durante aquele período, aquele exercício que está sendo apurado. Pois bem, para cumprir com essas duas ações, né, o RPPS deve ter de maneira dissociada a figura de Conselho Fiscal e de Conselho Deliberativo. Então, por que eu estou destacando, né, de maneira tão explícita a diferença entre a atuação dos dois conselhos, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo? Porque nós temos alguns RPPS que criaram o Conselho Previdenciário, com a função de realizar, de absorver as funções dos dois conselhos, do deliberativo e do fiscal. Porém, nós já tivemos, né, já solicitamos, já foi referendado pelo próprio Ministério da Previdência que para o atendimento dessas duas ações, esse RPPS não contempla. Então, para cumprir com estas duas ações, eu preciso ter a atuação de um conselho fiscal de maneira imparcial com relação àquilo que foi realizado, né, fiscalizando as atividades do conselho deliberativo. E a função do conselho deliberativo, então, é aprovar as atividades que foram realizadas, né, enquanto administração, enquanto gestão do RPPS, como, por exemplo, a aprovação de planos de ação anual, planejamento estratégico, dependendo do nível do RPPS, né, do nível pretendido para certificação, acompanhar a execução das políticas de investimento, acompanhar a execução, é diferente de fiscalizar, veja bem, emitir pareceres relativos aos atos normativos, criar e acompanhar resultados das auditorias de verificação dos órgãos de controles internos e externos. Essa será a atuação do Conselho Deliberativo. Essas três ações que nós acabamos de ver, ela trata da função, diretoria executiva e dos conselhos, deliberativo e fiscal. A próxima, ela já vem falar de mandato, representação e recondução. Como que o manual trata essa questão, Edinalva? Então, como já foi dito anteriormente, todo o critério para se estabelecer mandato, representação e recondução dos servidores que ocupam, dos membros que ocupam os órgãos colegiados do RPPS, ele deve ser disciplinado por meio de lei local, uma legislação local, um decreto, e essa legislação precisa estar prevista, né, e publicada no portal Transparência ou no site do RPPS.
Então, todos esses critérios para se estabelecer e nomear, criar, compor um conselho fiscal, conselho deliberativo, comitê de investimentos, precisa estar previsto, determinado ali pela legislação local. Então, os critérios serão, por exemplo, quem serão, quais os membros, composição, representação de quais os servidores, número de membros, quais os papéis, quais as atribuições, as responsabilidades de cada um, duração do mandato. Tudo isso precisa estar previsto dentro da regulamentação que foi criada. Inclusive se foi por nomeação, se será por nomeação ou votação. Exatamente. Tem essa possibilidade também. Podendo ser nomeado ou escolhido por livre votação. E aí, quando a gente pensa em representatividade, precisa pensar na representatividade dos segurados. Então, como que os segurados vão escolher esse membro? Como será a composição? Como que eu tenho acesso, né, às emendas, às propostas de trabalho de cada membro ou de cada chapa? Representação por categoria, né? Representação dos ativos, aposentados, então tem que ter aí essa representatividade dentre os membros. Exatamente, exatamente. Então, toda essa definição, ela precisa estar prevista na legislação que criou. Se a lei ou decreto definir que será por votação, nós temos solução tecnológica para viabilizar essa votação de forma online, digital. Os segurados com acesso ao aplicativo Meu RPPS ou ao portal, que é responsivo, pode acessar via celular, via iPad, tablet ou computador. Ele vota nos candidatos estabelecidos e a gestão pode acompanhar em tempo real. E proporcionamos segurança nessa votação, para garantir que o segurado está votando uma vez só, através de códigos enviados via SMS, via WhatsApp, dependendo do credenciamento do RPPS com a operadora. E há toda uma configuração por trás. Tempo de votação, tempo que ficará no ar, os candidatos, tudo isso fica ali disponível. E o acompanhamento da gestão, com segurança e o processo transparente também para fornecer as informações ali daquela votação que foi realizada. Caminhando para o fim do nosso Agenda Cast, nós temos a última ação do pilar governança corporativa, que trata-se de gestão de pessoas. Vimos que a partir da 3.2.9 é uma preocupação com a estrutura do RPPS. E a gestão de pessoas, ela vem com esse cunho da estrutura, manter a máquina funcionando, as pessoas que estão atuando no RPPS para garantir o bom funcionamento. O que é exigido, Edinalva, nessa ação de gestão de pessoas? Certo. Como já foi dito, né, a gestão de pessoas, a ação de gestão de pessoas, né, dentro da governança corporativa, ela é para garantir o funcionamento do RPPS, que a população terá continuidade da prestação de serviços, independente da composição que aquele instituto, que aquele órgão possua. Então, para certificações nos níveis 1 a 4, o manual faz algumas exigências, alguns critérios que ele delimita. Então, nós temos alguns critérios definidos pelo manual que pedem para a certificação no nível 1 que o RPPS possua pelo menos um servidor efetivo com dedicação exclusiva em atuação ao RPPS. Para a certificação no nível 2, o manual pede que possua pelo menos um servidor de cargo efetivo, ocupante e atuante no RPPS, sendo os demais de cargo comissionado. Para a certificação no nível 3, a exigência aumenta. Então, para a certificação no nível 3, o manual pede que, no mínimo, 50% dos servidores daquele RPPS sejam servidores efetivos, que realizam os trabalhos ali dentro da estrutura do RPPS. Efetivos, mesmo que cedidos pelo ente, mas que sejam servidores efetivos. Os demais, os outros 50%, poderão ser servidores de cargo comissionado, terceirizados, enfim. Para o nível 4, para a certificação no nível 4, são obrigatórias, né, o cumprimento dessas exigências e é acrescido mais duas. Então, precisa o RPPS possuir um servidor que atue especialista na área de investimentos e um outro servidor com atribuição para atuar como atuarial. Caso o RPPS possua contrato, né, com uma empresa de assessoria que realize a gestão atuarial,
o ocupante do cargo de atuarial, essa ação ela é atendida, porque compreende-se que a atividade ela é realizada por alguém que tem conhecimento da causa, então por um especialista que realiza essas atividades, entregando com as definições devidas o relatório, realizando a gestão atuarial. Essas exigências todas é para garantir a continuidade da prestação de serviços. Porque quando há muita rotatividade de servidores no RPPS, há aquela dificuldade. Precisa se treinar mais, capacitar mais, perde-se o capital humano, intelectual, daquele tema que ele dominava, investimentos na concessão e nas demais áreas. Quando os servidores são efetivos, acaba dando continuidade nisso, porque aquele especialista, ele perpetua, ele continua prestando o serviço, garantindo o bom funcionamento do RPPS. Há de considerar que tem esse ganho para o RPPS nesse aspecto, garantir a continuidade dos trabalhos. As pessoas dão sequência nas atividades. Exatamente, a continuidade do serviço, né? De todo o trabalho que já foi iniciado, que ele não irá se perder. Caminhando para o fim do Agenda Cast de hoje, em que finalizamos a dimensão de governança corporativa, te convido a assistir o episódio 6, 7 e 9 e vamos adiante no último episódio sobre educação previdenciária e um pouquinho da auditoria para certificação e recertificação. E assim vamos finalizar essa série. Edinalva, agradeço a sua brilhante participação, compartilhando experiência e navegando pelo Progestão, que é um tema muito amplo. Deixe à vontade para as suas considerações finais, ao mesmo tempo que eu te convido para o episódio final. Agradeço novamente pelo convite, doutora Hélida. Para mim é sempre uma satisfação participar desse projeto e contribuir com um pouco do nosso conhecimento junto aos nossos clientes, os RPPS, os servidores e demais interessados na causa previdenciária. Eu gostaria de ressaltar, diante de tudo que nós discutimos durante esses episódios, que governança corporativa, diante de todo o conteúdo, todo o aparato de informação, toda a estrutura que é exigida para um órgão previdenciário funcionar, que o Progestão não é apenas uma certificação. É um programa de certificação institucional que visa entregar satisfação aos servidores, aos segurados e à sociedade. E a certificação por si só, ela não agrega nada ao RPPS, aos servidores ou aos dirigentes. Mas a boa atuação, a boa gestão pública, ela entrega visibilidade para a sociedade, ela melhora a imagem do órgão previdenciário e também facilita a atuação dos órgãos de controle junto aos RPPS. É viver o Progestão, Edinalva? Tudo que está ali estabelecido, colocar em prática. É isso que vai fazer a diferença na vida do RPPS. Exatamente. E quando todas essas estruturas, todas essas ações são aplicadas e praticadas, a gente tem com isso aquele princípio básico da administração, de medir, controlar, avaliar, implementar melhorias e começar tudo de novo. Então a gente tem ali instituído a rotina, o ciclo do PDCA vai acontecer, as melhorias irão acontecer, irão ser entregues consequentemente à população e quem ganha com isso é a população, é a sociedade. Todos ganham, o RPPS, os segurados, a sociedade, enfim, todos envolvidos no mundo da RPPS e na administração pública. E o Agenda Cast de hoje fica por aqui. Gratidão para você que continuou conosco até o final desse episódio. Recomendamos que leia o Manual do Progestão, se aprofunde e se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Não hesite em nos contactar. E ficamos por aqui. Você que ainda não nos segue nas redes sociais, siga a Agenda Assessoria, Instagram, Spotify, Agenda Cast RPPS. Para nós, o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até mais.